Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. Se você quer empreender e deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. A Store vai te ajudar nessa transformação e principalmente fazer você alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso significa para você. Pois sucesso é teu objetivo realizado. Acompanhe-nos pelo YouTube nas principais plataformas de áudio como Store Talks, no Instagram como store.empreenda. Novos episódios no ar toda quinta-feira às 7 horas da manhã. Já que você está aqui, não custa nada deixar o joinha. Assista o episódio completo que não vai se arrepender. Deixe seu comentário, crítica, sugestão, reclamação. E manda para aquele teu colega, aquele teu amigo que precisa acompanhar essa história. Quando falamos de um canal de notícias, sempre fica a dúvida. Podemos confiar? Hoje estamos aqui com Cauê Pichitelli, jornalista diplomado, bacharel em Direito e CEO do portal Notícia de Limeira, que possui mais de 40 mil seguidores. Cauê, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar do programa. Vamos bater esse papo aí e compartilhar a sua história. Bom, mais um da área de comunicação e jornalismo aqui com a gente, né, Cleiton? Bastante pessoas desse nicho. Isso é legal porque o pessoal precisa entender como que funciona esse meio, porque empresário que não consegue se comunicar, não consegue se divulgar, não consegue ler uma notícia, interpretar esses fatos, tá meio fadado ao insucesso, né? Com certeza. Como que é, bom, primeiramente, empreender nesse segmento de jornalismo para você aí? Como que foi sua história, seu começo, até onde você chegou hoje, né? Dá uma geralzinha aí pro pessoal que nos acompanha aqui, por favor, Cauê. Obrigado pelo convite, primeiramente. Então, a gente estava até conversando aqui antes da gravação, né? Eu comecei ainda quando adolescente, então eu tinha 15 anos na época. Na verdade, eu criei uma página que tinha um objetivo ali de noticiar fatos. Morava numa avenida movimentada na época, então aconteciam muitas coisas. Noticiar ali os fatos, primeiramente da avenida, que era o que eu conseguia na época, né? Adolescente, 2012, e aí... Divulgar pro pessoal do bairro ali, né? Exato, e aí isso foi ampliando pro bairro, que daí ampliou para outros bairros. Legal. Foi crescendo, naquela época ainda o jornalismo digital não era tão assim forte, né, como é hoje, as pessoas ainda precisavam do papel, aquela coisa toda, e também não tinha muita tecnologia ainda naquela época, era uma coisa que estava surgindo, né, nem todo mundo tinha um smartphone. Os celulares ainda eram precários. Exato. Comparativamente com o que nós temos hoje. Exato. Eu fui cada vez mais evoluindo, né, e a audiência foi crescendo também. E hoje a gente cobre aí Limeira e região também, a gente cobre Cordeirópolis, Iracemápolis, alguns fatos também importantes de outras cidades da nossa circunscrição. E nessa época que você começou, você não tinha nem ideia que isso se tornaria uma forma de ganhar dinheiro, de sobreviver disso? Não, tinha um plano, mas... eu tinha o plano, mas não imaginava a proporção que poderia se tornar, né? Na verdade, assim... Não pensava que poderia acontecer o que aconteceu, na verdade. Mas só aconteceu também porque eu fui bastante persistente até hoje. Sempre gostei do que eu faço, né? Fiz para chegar até aqui. Hoje, na verdade, lógico, não... Tem a empresa, tudo. Tem o pessoal que trabalha comigo. Então, assim, a gente nunca tem, na verdade, ideia do que pode acontecer, né? Mas eu batalhei para acontecer o que aconteceu hoje, né? No fim, você veio a estudar jornalismo. É por conta disso ou você já gostava do jornalismo antes? Você acha que esse foi o fator crucial? Não, eu já gostava, porque eu já tinha página, né? Na época, então eu já gostava. Quando eu entrei na faculdade, a página já estava estruturada, já era uma... Tinha movimento. Exato, uma página assim, conhecida, mas foi se aperfeiçoando cada vez mais, claro. Eu lembro até quando eu cheguei no primeiro dia de aula lá, a professora da época era assessora também, além de professora, ela, não, a gente conhece e tal, então... legal. Todo mundo, assim, né, já até achou engraçado. E aí passaram-se 4 anos, eu continuei trabalhando entre uma aula e outra, e continuamos aí. Em algum momento dessa sua trajetória, você chegou a trabalhar para outros ou sempre foi no seu portal? Fiz estágio já, em alguns outros lugares, por bem pouco tempo, assim, sabe? Um lugar, por exemplo, foi uma semana, outro lugar foram alguns meses, então... Paralelamente, eu fiz alguns estágios, mas pouco tempo, sempre ali focado... Nunca como CLT? Não, nem prestando serviço para outros? Não. Já empreendeu desde... Exato. Então, começou a empreender. Minha carteira de trabalho não tem uma folha assinada, Você tem carteira de trabalho? Mas não tem uma folha assinada, porque eu sempre... né, fiz pra mim mesmo, lógico, né? São raros os casos nessa idade, né? São raros, não só nessa idade, mas são raras as pessoas que nunca trabalharam. Assim, muita gente empreende, mas em algum momento nunca trabalhar entre aspas, né? Assim, não, sim, vamos posicionar melhor essa fala. Como CLT, não, tem muita gente que nunca trabalhou, né? Isso exato. também.
Exato. Mas Tem gente CLT que é o não trabalha até tradicional. hoje. Né? Mas o CLT como tradicional, isso é... Não, nunca trabalhei em nenhuma outra empresa, nenhuma que legal. firma, nada do tipo. Sempre mesmo focado ali no Notícia de No Limeira. seu negócio. E detalhe, assim, né? Sem estrutura nenhuma, sem entender nada. Eu fui correndo atrás mesmo, aprimorando, comprando os próprios equipamentos, a Investindo própria aos estrutura em si, sabe? Não peguei nada pronto, não tive nenhum familiar que já trabalhou com isso, que tinha alguma estrutura pronta de emissora, nada. Eu criei do zero. No portal, quando você criou, você já começou com o portal lá quando você tinha 15, Era um 16 blog anos? na época. Um blog. Era página só, depois veio para um blog, depois a gente passou para o portal, e aí aprimorou o visual do portal com o tempo também, né? Template, etc. Registrou domínio. Tudo Exato. mais, tá? Em que momento você fez o seu primeiro fator? O primeiro dinheiro que entrou pro Notícias Limeira ainda era no blog ou já estava no portal? Você Eu lembra acho que disso? foi no blog. Eu acho que já tinha algo no blog. Era como se fosse, tipo assim, um anúncio de R$30 mensal. Era bem, assim, limitado, sabe? Não, é até engraçado, né? Porque Sim. hoje R$30, na época também... Não, R$30 não era muito, Não, na época mas também era não mais do é, que hoje, né? Exato, mas continua, né? Assim, já não era Não era muito agora. Exato. Não, a gente acha engraçado porque hoje R$30 você não faz quase nada, né? Mas foi isso, gente. Era um anúncio bem barato, assim mesmo, na época. Mas graças a Deus tinha também quem anunciava, né? E valia a pena, porque ia crescendo com o tempo, já tinha um certo nome naquela época. E muito barato, né? Pra quem vai anunciar por R$30. Com certeza já tinha uma quantidade de visualizações frequentes ali na página. Né? Exato. Hoje nossa página no Facebook passa de 100 mil, né, seguidores, assim, tem bastante acesso. Hoje a gente tem milhares também mensais, porque assim, cada plataforma de rede social tem um público, igual eu tava explicando para vocês, né? E a gente foca para todo mundo migrar no portal. Então tem gente que vem do YouTube, tem gente que vem do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. E aí, somado tudo isso, a gente tem um grande volume de pessoas. Hoje o negócio virou multiplataformas. Exato. Porque E cada assim, plataforma também tem um perfil diferente. Assim, perfil não só de público, mas de tipo de publicação. Exato, até por conta que, né, a gente estava conversando, o Facebook, por exemplo, hoje o nosso forte são as lives, né? A gente faz muito ao vivo na hora tal, e passam lá de 50, 100 mil visualizações às vezes. Quem tem o Facebook e segue o Notícia de Limeira consegue acompanhar em tempo real, né, as lives lá. Mas quem não tem, vê posteriormente em outras matérias depois. O pessoal do interior está acostumado a ver a notícia de Grande São Paulo, de grandes regiões. Então, quando tem essa notícia online da sua região, aí, cara, chama muito mais atenção. Chama mais atenção, dá muito mais destaque. Mas assim, igual você estava comentando, né, que o pessoal acompanha a notícia da Grande São Paulo, eu acho que foi um pouco essa época também que essas notícias em si ficavam concentradas nos grandes veículos, né? Já passou essa época. Hoje meio que inverteu, né? Os grandes veículos dependem das mídias locais e regionais para terem acesso, né, a isso, porque eles não têm tempo hábil nem equipe, muitas vezes, para chegar naquele local. Então o pessoal fica aí nessa dependência, né, da gente, assim, entre aspas, né? Por conta que a gente tem esse acesso muito mais dinâmico ali, muito mais breve para chegar até os fatos que acontecem, né? Você chega a ter contato com esses grandes jornais para mandar notícia para eles também? Alguns, assim, mas a gente não foca nisso, né? Não é a nossa prioridade. Então, se alguém vier atrás mesmo, quer comprar uma notícia sua, você que acompanha o fato ou não? Não é a nossa prioridade, porque hoje a gente compensa mais focar na nossa audiência, né, no nosso portal. E aí quando a gente divide uma notícia, a gente divide a audiência, né? Então pra gente assim não é interessante. Aí faz sentido, né? É um modelo de negócio. Se você quer ver aquele fato em si, se só nós temos, você vai ter que acessar a Notícia de Limeira, senão você não vai ver, né? Basicamente isso. Isso acaba sendo um diferencial do negócio, né? Você trabalha com anunciantes dentro do seu portal também. O cara sabe que o meu anúncio está ali vinculado a outras notícias que só vai estar ali. Então, quem quiser saber vai me ver porque está procurando ali. Mas o que acontece muito com as grandes hoje, até um comentário de um colega que falava, todas as vezes o pessoal do operacional dos grandes jornais, eles estão abrindo várias páginas e vão replicando a notícia no canal dele. Tem que citar a fonte, claro, né? Acaba direcionando para o teu site, mas deve ter muito conteúdo lá que eles têm. Mesmo citando a fonte, tem que ter autorização para pegar o conteúdo. Não existe isso de citar a fonte, a pessoa pode. Não, tem que ter autorização. Se hoje qualquer tipo de emissora ou veículo de comunicação pegar algum dado nosso, seja de informação em texto ou
foto, vídeo, imagem, sem autorização, tá passivo de processo, né? Porque a gente não deu autorização e não dá autorização para ninguém pegar conteúdo sem que a gente autorize, mesmo citando a fonte. A fonte, na verdade, é uma obrigação da pessoa, não significa, não dá o direito dela colher aquele dado, sabe? É uma obrigação, mas não dá o direito. Você tem a fonte. Não, na verdade, citou a fonte porque é uma obrigação, mas se você não tiver autorização ali, você está correndo risco. Precisa de uma autorização prévia. Exato. Isso tudo que você está comentando aí, que você entrou aí no mérito de não é legal fazer isso sem autorização, isso te levou ao direito? Ou era outra? Também, assim. Que esse meio jornalista deve ter muita questão legal. Né? Sou jornalista bastante. e advogado de mim mesmo. Tem bastante, porque na verdade, assim, eu acho que para a gente trabalhar em determinada função, a gente primeiro tem que entender da função e também entender da legislação em si que está em volta daquilo, né? Então, você vai num local, você tem que saber até onde você pode chegar, até onde que você pode fazer e o que as pessoas podem fazer com você, né? De forma legal, se você fizer alguma coisa que não seja legal ali. Acredito que sim, também foi para aprimorar, assim, nesse sentido, mas eu sempre busquei também, assim, informações sobre isso, né? Porque você tem que saber, trabalhando com isso, a sua obrigação é saber o que você pode e o que você não pode, né? E o que as pessoas podem o que também. A lei diz, né? Você não pode alegar ignorância, né? Você não pode É basicamente isso. Num ramo desse, realmente fica um pouco mais complicado. Porque você acaba invadindo o espaço alheio ali e corre o risco de tomar um processo desnecessariamente. Exato. É igual eu falo, hoje o processo, qualquer pessoa pode processar qualquer pessoa. Agora, se você vai ganhar, Aí já é outra história. é outra história, exatamente, né? Então, assim, hoje o pessoal tudo acha que é processo, né? Eu vou processar, pode processar, vai lá, fica à vontade, a gente se vê na justiça, então. A gente sabe que as pessoas não vão, porque a hora que ela vê o preço para contratar um profissional da área, que é um advogado, o preço, as custas judiciais, né? E tudo mais, e ainda correr o risco de perder e ter que pagar as nossas custas, aí ela desiste, né? Porque a gente faz tudo com base legal. Então, assim, para não falar 100%, 99% de chance da pessoa perder. Mas ela arrisca, às vezes, né? Quem sabe? Quem sabe, mais uma vez, perde. Talvez seja um custo muito alto de risco, né? Mas esse é um fator, né? Não tem jeito. Às vezes ela até, no momento ali da emoção, ela até fala que vai fazer o pago. Aí você sai depois... Putaça lá, por causa da situação... Perdeu a cabeça, fala umas bobagens. Exato. E às vezes a pessoa se arrepende, né? Porque ela fala que vai fazer alguma coisa e aí xinga. Na verdade, se for ver bem, quem tem que fazer uma coisa contra é a gente, né? Porque só xinga, ofende, fala isso, aquilo. Fala, tudo bem. A gente tá com essas conversas gravadas aqui. Aí você fica à vontade. A gente vê quem sai ganhando, quem sai perdendo. Então, e hoje você cobre todo tipo de matéria? Como que funciona? Qual que é a tua linha editorial? Né? Todo tipo, é linha editorial. Todo tipo de matéria. Nosso forte, assim, são as matérias policiais, né? Mas é todo tipo de matéria. A gente faz local, regional, cultural, que entra em entretenimento, né? Que nem agora o carnaval, aí também a gente divulga a programação da região. Bom, o carnaval dá notícia de todos os tipos, né? De todos os tipos, exatamente. Bem isso, explicou bem aí. Então, você nem aproveita o carnaval, mas porque tem que estar ligado. A gente aproveita noticiando. Ele tem prazer em fazer isso? Exato. Eu não aproveito trabalhando ali, né? Mas, assim, exagera um pouco com o carnaval, né? Bebe, e aí, igual você falou, se você quiser nesse sentido, né? Modesto, um pouco. Que o carnaval tem tanto sentido diversão mesmo, sem exagero, e o sentido que as pessoas exageram e acabam aí faz coisas que não deve. Exato. Aliás, esse episódio vai, acho que logo depois da semana do carnaval. Aí depois você compartilha lá quais foram os... Com certeza. Fique atento aí que alguma coisinha vai sair. Lógico que a gente não torce pra acontecer, mas a gente fala por experiência, né? A gente fala por experiência porque, assim, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. É batata, sabe? Não é complicado, assim. É só se for uma bênção mesmo, passar em branco, mas alguma coisa, pessoal... E você vê que não é assim culpa, né? É culpa da própria pessoa que bebe, né? Acaba causando acidentes, exatamente. Não é culpa do universo. É a pessoa que causa, né, o problema. Sai, enche a cara e... E aí, um dos menores fatores. Tem coisas muito piores. Exato. Né? Seu horário de trabalho, então... Não tem. Das 8 às 8 do dia seguinte. Nas 24 por 24 horas mesmo, não é complicado. Não tem 8 às 8 não, porque assim, na verdade a notícia não tem horário para acontecer, né?
Então, eu fico à disposição, assim, né? Acontece alguma coisa, você vai ajeitando uma coisa ali, Celular corre para um ligado o lado, tempo corre para o outro, todo. tá num lugar, tá no outro. Não tem aquela coisa, assim, um horário comercial, né? Não existe isso. No jornalismo não existe isso. Você sempre tem ali um horário que não é o horário habitual de todo mundo, né? Que você tem que estar acostumado com isso, acostumar. Mas eu faço faz tempo isso, então eu tô acostumado, eu até gosto, na verdade, de matérias assim, fora do horário comercial, né? Que são matérias de madrugada, daí no caso, né? De noite. Você não encontra muito problema, daí não tem trânsito, né? Não tem... Chega mais rápido na Exato. notícia. Não tem muita gente na rua pra dar palpite. Então... Então, assim, a Pra gente atrapalhar. acaba... Exato. Então, eu até prefiro, na verdade. E agora você falou um negócio interessante, muita gente na rua. E aí, muito perrengue nesses processos, nessas notícias que você vai gravar, tem o pessoal mais não respeita, que questiona, que briga, que enche o saco, como que é assim? Tem e não tem, né? Porque, por um lado, as pessoas sabem que se ela extrapolar ali num xingamento, alguma coisa do tipo, ela vai ter a sanção dela. Então, assim, ninguém é bobo de fazer hoje uma coisa que ela sabe que ela vai ser prejudicada, ela vai se auto-prejudicar. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá um pouco estressada, vem falar, a gente explica a situação pra ela. Fala, olha, eu vim aqui pra isso, né? Eu vou fazer... você querendo ou não. Agora você tem dois caminhos, ou você aceita ou você aceita. Se você aceitar, por bem, vai ficar tudo legal, a gente vai continuar a amizade a mesma. Se você não aceitar, você vai ter que aceitar, só que vai por um outro caminho. Então, assim, a pessoa acaba entendendo depois, porque muitas vezes a pessoa que vem brigar com a gente é a pessoa que tá errada na história. 99% das vezes é isso, né? A pessoa que fez, porque assim, ela quer achar algum culpado. Então, eu vou procurar algum culpado. Então, a imprensa é a culpada. Vem e procura algum culpado e o culpado muitas vezes é a gente. Só que aí ela acaba se prejudicando mais ainda, né? Porque ela já tá com um problema, ela arruma dois. Então, assim, tem e não tem, sabe? O pessoal não é bobo, não, de também sair fazendo loucura. Que você falou, né? Tá sendo filmado ali o tempo todo. Exato. Tá expondo a pessoa, você tem provas do que aconteceu, né? Então... E hoje, né, assim, a rede social, ela dá essa oportunidade para as pessoas comentarem, né, interagirem, que é muito bom. Só que as pessoas, muitas vezes, elas são irresponsáveis, né, de fazer comentário ofensivo, de fazer um comentário absurdo. E aí ela pode ser responsabilizada por aquilo. Vai ser crime, inclusive. Né? Exato. A difamação tá aí. Exato. Então, assim, ela pode ser responsabilizada por aquilo e muitas vezes a gente, digamos assim, um termo, né, vai para cima realmente, porque tudo tem limite, né? Você criticar é uma coisa, você humilhar e ofender é outra. Então, assim, se você não gosta do conteúdo, é o que a gente estava comentando aqui, você sai. Se você gosta, você fica. A partir do momento que você tá num canal de notícias, você sabe que você não vai ver receita de bolo, né? Você vai, principalmente se for uma live de um acidente de trânsito, de um homicídio, você sabe que você vai ver coisas ali que talvez você se sinta mal, não sei, mas se você se sente mal, você já sabe, você sai, você não fica até o final. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas que criticam são as pessoas que assistem do início ao fim, acompanham tudo, e depois ela quer dizer assim que ela é... polemizar o negócio. Exato. É a pessoa politicamente correta. Né? Não, porque é isso, porque aquilo, exatamente. Quando na verdade é a pior, né? Você vai ver o histórico da pessoa, é terrível. Então, assim, existem sim esses tipos de pessoas, e aí você vai se lidando cada caso de uma forma, né? Se você vê que ali é uma perseguição realmente, de uma pessoa por algum motivo ou outro não gosta de você já toma uma medida mais séria, né? Senão você acaba deixando passar se for uma coisa razoável, porque a gente entende também que as pessoas... E a gente até gosta que comenta ali. Mas comentários que realmente fazem sentido, que tenham um cunho no âmbito ali do fato, né? E não fora do fato. Ou uma ofensa em si, aí não dá para aceitar, né? O público ainda... Não o público em geral, mas ainda tem muita gente que ainda acredita que a internet é uma terra sem lei, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você tá fazendo comentários impróprios aí, você pode ter problema, né? Na verdade, assim, o ser humano, todo público teve essa mania de xingar, né? De esbravejar uma emoção ali. Isso acontece na TV. Você via? Quando a notícia era na TV, eu não acho isso errado e tal. Só que a internet, como você disse, deu voz pra muita gente.
Então o cara, só que ele esquece também um fator, né? Que agora o comentário dele tá registrado, tem rastro, né? Então você tem que tomar cuidado. Os crimes já existem, né? Você não pode imputar um crime a outra pessoa. A ofensa tem ali até onde a liberdade de expressão Está previsto em lei, independente do marco legal da internet, independente de censura. Já tinha muita coisa ali, até onde você podia ir. E o cara só esquece que na internet ele tá botando a cara ali. Já aconteceu alguma vez de você receber ali um hate, uma crítica mais agressiva no Instagram, na rede social, e depois você encontrar essa pessoa na rua? Já, bastante. E aí a pessoa já tá aquela... Não, a pessoa não finge que a gente não existe daí. A pessoa não fala, você até fica olhando pra cara da pessoa, né? Você que ela vai fazer alguma coisa, né? Porque assim, na verdade, a gente também às vezes não lembra, né? Mas algum outro fato pode marcar, assim, e já aconteceu. Aí você vê que a pessoa persegue, mas aí quando você encontra a pessoa na rua, a pessoa não fala nada, então não entendo, né? A pessoa é um pitbull na rede social, a hora que encontram... mas assim, por trás da tela do computador ali é fácil, né? Exato, porque assim... Muda. Mas é isso que eu sempre falo, assim, é muito fácil falar sem ter o outro frente a frente, olho no olho, é mais complicado, né? E sem um embasamento, né? Exato. A pessoa tá criticando e não sabe nem por que tá criticando. A pessoa simplesmente xinga aleatoriamente, né? Não entende de nada. Quer os 5 minutos de fama dela, polemizar. Não entende de nada e tá ali criticando. Então é aquele tipo de pessoa que tem que sair fora, né? A pessoa não tá gostando, sai fora, vai criticar outro, vai lavar uma louça que ganha mais tempo. Mas isso acaba não sendo bom também pra você? Não traz mais engajamento por outros? Então, na verdade... O pessoal que te acompanha acaba te defendendo ali... Tem também. Eu acho que bom não é, né? Porque, assim, xingamento nunca é bom. Sim. Mas é aquilo, se tá comentando é porque tem audiência, porque tá vendo. Então, assim, realmente nesse lado é ótimo. Muito obrigado por acompanhar. Mas, assim, dá uma segurada aí pra evitar problema, né? Basicamente assim. É porque, assim, o engajamento também gera na crítica, vamos dizer assim, talvez sem fundamento, mas sem agressividade. Tem as duas críticas, eu acredito. Exato. Tem um cara que vai falar, eu não gosto desse tipo de matéria. Eu vou, mas você não gosta, sai daqui. Não, eu vou ficar aqui porque é o direito meu estar aqui. Mas, então fica. E ninguém tá agredindo ninguém. É ok, é o boteco, né? Exato. É diferente, às vezes, por exemplo, chega pra gente, já aconteceu, às vezes não, já aconteceu, de chegar alguma mensagem no celular da redação falando, isso, aquilo, você vê que é diferente, a pessoa tá te mandando de maneira privada, ela não quer aparecer, ela tá pontuando uma situação, e muitas vezes essas podem ser que sejam válidas, porque você vê que a pessoa ali realmente tá falando alguma coisa com sentido, ou não, mas pode ser que tá pensar às vezes, e tá fazendo ali uma crítica de maneira pontuada privada. Então, assim, é diferente, né? Ela não quer aparecer e também não quer causar polêmica. Ela tá falando ali em off, digamos assim, né? Talvez seja algo que realmente agrega ao seu trabalho. Você Exato. vai analisar com mais calma também. Uhum. E equipe, como que é? Tem o Renan que tá aqui com a gente, trabalha. Tem o Daniel também, ele fica interno. O Renan também vai pra rua, né? Faz as lives lá. Matéria gravada também. Cada hora é um, né? Eu trabalho 24 horas, o Renan tem um horário dele. O Daniel também. A gente vai dividindo, assim, mais ou menos. Cada hora uma coisa. Então, às vezes tem duas coisas ao mesmo tempo. Cada um vai pra um canto, ou vamos junto. Então, assim, é bem dinâmico, sabe? Não tem uma regra, assim, falar, não, isso é isso. Jornalismo é isso, né? É uma loucura mesmo. Mas hoje, na equipe da empresa, só vocês três. Exato. Você acaba terceirizando, às vezes, alguma coisa? Alguma coisa, sim. Quando a gente vai fazer digamos assim, algum evento mais específico, né? Alguma gravação no sentido de evento mais específico, ou alguma coisa maior, assim. Exato. Ou algum outro serviço que eu não quero ocupar o nosso tempo, que é maior, peço para a pessoa fazer alguma coisa. Existe sim, tem alguma coisa terceirizada. Mas aí você fala mais no sentido de fazer a matéria ou... Não, bastidores. Coisas que não aparecem, na verdade. Acaba perdendo muito a identidade de vocês, né? Uhum. Mas bastidores mesmo, coisas assim, no âmbito operacional, bastidor e administrativo. Tem que fazer também, mas eu faço muita coisa também, viu? A gente sempre toca nesse assunto de equipe porque é uma dificuldade. Todos os ramos. Principalmente nesse ramo, porque esse ramo é aquilo que eu falo. A pessoa tem que gostar muito. Não pode gostar, ela tem que gostar muito, porque não tem aquele horário, sabe, no sentido de você assim, chegar e falar assim, hoje eu tenho isso para fazer, daí esperar dar meu horário.
Não, cada dia é um dia, cada história é uma história, cada situação é uma situação, sabe? Então você é muito dinâmico, assim, é corrido, porque às vezes você não tem aquele horário de almoço, assim, fixo, né? Agora eu vou parar, eu vou almoçar e desligo o celular. Não existe isso. Né? Você tá tomando Você para no banho. restaurante para comer alguma coisa, toca o celular, notícia bombástica do outro lado da cidade. Exato. Eu falo, Renan, morreu alguém, vambora. Aí a gente sai correndo. Larga o prato aí. Exato. A gente dá risada assim no sentido de, lógico, descontração. Do trabalho. Isso, não né? Da notícia em si. Da situação que a gente tá e tem que sair correndo, né? Não deixar bem explicado isso para depois Sim. vem cri-cri aqui também. Não do fato da pessoa que morreu, obviamente que não. Aí a gente também, né, tem uma parceria lá, no sentido assim, parceria que eu falo profissional, né? Uma amizade com o pessoal da Polícia Civil também, né? Imagino, tem muito contato. Pessoal da Polícia Militar, da Guarda Civil. Inclusive o Luizão tá até aqui, também é da Polícia Civil lá. Cada dia é uma história diferente, assim. Você não sabe o que vai acontecer. Problemas e problemas sempre surgem e a gente vai administrando na medida do possível. Eu imagino que é o seguinte, né? Por mais que a situação seja semelhante, como você disse lá, no latrocínio. Latrocínio é latrocínio, mas cada latrocínio é diferente. A forma de você abordar vai ser completamente Com diferente. certeza. Então, não é porque você fez um ontem que a forma como você vai abordar hoje vai ser a mesma, né? Não, com certeza. Cada fato é um fato. E parece que é igual porque o nome, né? A tipificação do penal ali é igual, mas cada fato é uma história ali. E quando as pessoas falam até assim pra gente, mas não choca. Eu vou ser bem sincero, a gente não choca. Porque assim, apesar de ser diferente, a gente tem que ser profissional. A gente não vai lá pra ficar lamentando o que aconteceu. A gente vai lá para ser profissional e dar a notícia. Eu entendo que é um fato triste, infelizmente aconteceu, para a família, muito triste, para os amigos próximos. Mas se a gente for lá para ficar chorando, ninguém faz o trabalho, né? Infelizmente, né, meus sentimentos, mas a gente tá aqui para dar a notícia, trabalhar e informar o que aconteceu. A gente não veio aqui para ficar lamentando. Realmente, por isso que tem que gostar, porque você não pode misturar o seu lado emocional com o seu profissional. Tá lá na hora, você tem que ser profissional. Se você absorver toda essa carga também e esse estresse no emocional, te arrebenta, né? Exato. É uma situação muito forte, né? Você não vai ficar pensando, ai meu Deus do céu, mais um. Não, eu vim lá, né, fazer a notícia, vamos lá, o que aconteceu, vamos entrevistar, fazer. Vamos dizer assim, você gostaria que não acontecesse nenhum, estagnei, acabou o crime em Limeira, acabou o acidente, a sociedade perfeita. Beleza, você ia fazer outra coisa. Mas... Não, porque a notícia tem todo, não tem só, não né? É só o policial, né? Exatamente, né? A gente, lógico, não torce pra acontecer. Mas vai acontecer. Se acontece, a gente tá lá noticiando. E assim, como você já tem muitos anos nessa área, imagino que você consegue ter uma noção se a sociedade está melhorando ou piorando em alguns aspectos. É um achismo meu que surgiu agora. Por exemplo, o roubo. Você sente que está tendo mais roubo ou está diminuindo o roubo, os latrocínios? Como que você enxerga essa parte? Tá aumentando, né? Não tem jeito. E eu acho que nem a ver com política isso. Tem a ver que realmente... Exato, né? Educação, né? Tem a ver com educação, tem a ver com cultura. Porque a pessoa que tem... uma cultura já de ser honesta, ela vai sempre ser honesta. E a pessoa que tem uma cultura de ser desonesta, é difícil mudar. Né? Já tem o ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. Então é mais ou menos por aí. E às vezes a gente vê bastante gente, assim, indo pro crime mesmo, né? Porque hoje o crime compensa, não sei, né? Depende do ponto de vista. Eu falo que compensa. Depende do ponto de vista, né? Porque tem as penalidades, lógico, mas é complicado, né? Porque hoje o pessoal tá muito agressivo, assim, também, né? Não vai roubar, mata, não é só o roubo, né? De uma maneira geral, não só municípios X ou Y, de uma maneira geral, tá crescendo. Porque a gente escuta sempre as notícias, mas eu nunca tinha conversado com tá no olho do furacão ali, né? Aí eu até... Eu anotei dois tipos de crimes que a gente vê bastante nas mídias, que é a questão do latrocínio, do roubo e do feminicídio, assim, da agressão à mulher, esse tipo de agressão. Você também percebe que aumentou isso? Na verdade, o homicídio, ele é um só, né? Que tem a qualificadora do feminicídio. Sim, o feminicídio, o Brasil é um dos países que mais tem feminicídio, né? Que mais acontece.
Limeira mesmo tem bastante. Volta e meia aparece um caso lá. E, infelizmente, são casos assim que chocam, porque realmente você vê que às vezes a mulher não tem a chance de defesa, né? E aí acaba acontecendo assim, é um crime sempre que choca. E também a questão do latrocínio, né? Muitas vezes também acontece, porque a pessoa vai roubar e ela não quer só roubar, ela tem o prazer de matar. Então ela vai roubar e já matar, já tá na cabeça dela muitas vezes programado para isso. Você que acompanha, tá muito próximo do pessoal da polícia, guarda e tudo mais. A solução dos casos, tipo um latrocínio, um roubo, como que tá essa estatística? Você percebe que consegue resolver, a polícia tá conseguindo trabalhar e resolver esses crimes e prender os culpados, ou você sente que, no geral, fica impune? Com certeza, a polícia está conseguindo, faz o papel dela da maneira mais eficiente possível. Agora, o problema que acontece são as legislações brandas, né? A pessoa é presa e aí a pessoa, muitas vezes, é solta logo na sequência. E isso porque a lei é fraca, o que está no papel, né? Não é nem por culpa de X ou Y pessoa em si. É porque as penalidades para a pessoa realmente são aquelas. Então a pessoa ela fica ali à mercê o indiciado fica à mercê da penalidade, a penalidade é branda, ele consegue se esquivar. Já aconteceu? Mas não. Imaginei que a resposta ia para esse lado. Não faz sentido, né? Mas é o que é. Mas é o que é. Imagina que você nunca já pegou um caso do tipo, tô cobrindo com latrocínio, a polícia prendeu o cara, tô cobrindo o fato. Passou um tempo, tô cobrindo o mesmo cara sendo preso de novo. Muitos. Ontem mesmo a gente noticiou um cara. Eu fiz uma matéria de um cara que foi preso aí por tráfico de drogas. Ele já tem 12 processos criminais com 25 anos. Caraca, é quase um recorde. Né? Mas mais ou menos 20 passagens. É que às vezes o processo tá no mesmo, a tipificação ali penal, né? Mas assim, já é pessoa muito conhecida. Então aí você vê que uma pessoa de 25 anos... Você de novo aqui... Tá solto, foi preso de novo e aí daqui a pouco tá solto. Daqui a pouco ele mata alguém. Coisa. Que absurdo. Tem muita história, É complicado. Sim, Né? depois que morre de uma maneira geral, todo mundo vira santo, né? Todo mundo esquece tudo que aconteceu com a pessoa. Hoje você disse que no Instagram você tem em torno de 40 mil e no Facebook 100 mil seguidores. Mais de 40 mil e mais de 100 mil. Mais de 40 mil e 100 mil. Exato. Esse público ele tá bem concentrado em Limeira ou você consegue... Região. A gente tem bastante acesso de Iracemápolis, Cordeirópolis, Americana, Rio Claro, Piracicaba. É bem assim geral. São Paulo também, porque tem muita gente da capital que tem parente aqui, coisa e tal, né? Então tem isso também. Mas é de uma maneira bem geral, assim. São bastante municípios. Você chegou já a analisar se você hoje é o maior informativo de notícias da região de Limeira? Ou... Posso dizer que sim. Legal, por conta dos próprios dados, né? A gente passa... mais de 100 mil no Facebook acompanhando notícias. Limeira a gente tá passando de 300 lá. Tem mais de 300. Vou considerar mais ou menos. E na verdade, assim, a gente tira essa base também pela audiência das lives, né? Hoje, se a gente pegar semanalmente, vamos supor que a gente faz uma live por dia, ou a cada 2 dias uma, mais ou menos, depende, muito relativo. Depende das notícias. A gente tem 30, 40 mil, então você faz essa somatória na semana, né? E tem aquele detalhe, né? 30, 40 mil aparelhos. Às vezes a gente tá assistindo aqui várias pessoas em um aparelho só. Sim. Né? Então, a gente sabe o que acontece. Hoje o pessoal coloca no televisor aí o ao vivo e às vezes tem mais gente assistindo na sala. Então, assim, esse número ele pode dobrar muitas vezes se a gente considerar esse fato. Realmente, no caso é dispositivos conectados, né? Não são pessoas assistindo. Né? Exato. Tão natural isso, né? Às vezes você tá vendo, fala, fulano, chama aqui, a pessoa vê, já são 2 pessoas assistindo ali. Porque a pessoa não vai, às vezes, conectar o celular dela também, ela já assiste no próprio aparelho dessa pessoa que já está conectada na live. Falando do seu modelo de negócio, assim, de como você faz o faturamento, hoje ele é dependente das visualizações, você consegue ganhar, não sei se tem YouTube também? Tem o canal do Notícia no YouTube. É monetizado pelo YouTube ou realmente Sim. através de patrocínio e... Monetizado. Eu acho que a plataforma Google poderia pagar mais pra gente, né? Todo mundo tá reclamando. Por né? tudo que a gente produz, né? Todo esse conteúdo. Nem monetizado é ainda, né? Todo esse conteúdo que a gente produz, acho que a gente poderia ganhar 10 vezes mais. Inclusive o Facebook, né? Instagram. Mas assim, sim, as visualizações também geram receitas, né? Aí tem as campanhas. A gente não chama de patrocínio, né? Porque assim, hoje a gente promove campanhas publicitárias. Então a gente tem as agências, que tem o cliente dela, que tem uma campanha X, ele procura o veículo, né? Procura o nosso, um exemplo, procura o Notícia de Limeira e fala, eu quero desenvolver essa campanha aqui no seu portal. Então a gente recebe todo
aquele material já semi-pronto e desenvolve a campanha com base na estratégia que a agência desenvolveu, né? Porque a gente não desenvolve estratégia, a gente desenvolve a campanha. Então, assim, a campanha ela vem pronta pra gente, a gente passa todo o nosso modelo e tudo mais, e a pessoa se adequa ali, fala, vai querer isso, assim, assado, a gente desenvolve. É lógico que nem toda empresa, nem todo comércio tem uma agência, e a gente dá esse suporte também, né, de uma forma ali para a pessoa se adequar e ter o resultado que ela espera, mas as empresas médias e grandes, que geralmente têm uma agência publicitária, ela já vem com essa campanha pronta, direcionada, e a gente só desenvolve com base no que está ali já determinado. E hoje essa parte de captação de campanhas, é você que faz ativamente ou você fica muito no boca a boca e o pessoal tá chegando em você de forma natural, vamos dizer assim? Eu acho que essa questão de boca a boca, ela se torna uma coisa quando você tá no início, né? Ficando consolidado, as campanhas chegam de uma forma mais estruturada, as agências chegam de uma forma mais estruturada, de forma natural, né? Então tem os nossos contatos lá oficiais, e aí você tem ali o campo para a pessoa procurar. É lógico que às vezes você está num local, acontece da pessoa vir conversar, você explica de uma forma simples, depois você marca com a pessoa posteriormente e explica de uma forma mais detalhada, acontece. Mas assim, não que eu saia falando quem quer anunciar, não existe isso. Uma prospecção ativa, de você sair pegar uma listinha de empresários, empresas de nível, você fala, olha, Você não tem um comercial vendendo espaço de anúncio? Não, eu sou comercial, sou geral, que eu falei pra você, eu faço tudo um pouco, né? Mas assim, hoje na verdade as pessoas vêm procurar, né? Então, graças a Deus, então assim, você já tá consolidado, né? As pessoas vêm, procuram. Você já tem uma audiência. Exato, fixa, e aí você apresenta pra pessoa, você não quer também, tem outros, né? Outras opções, outros veículos aí. Mas eu falo, eu sou bem assim também de saber valorizar, sabe? Porque eu sei o duro danado, que eu doidei pra chegar até onde eu cheguei. E aí, às vezes, a pessoa fala, por quê? Não tem como fazer mais barato? Não tem como fazer, porque esse é o meu preço. Se você achar que não vale, tem outras opções. Então, eu sou bem assim, sabe? Acho que tudo é uma questão de você realmente saber, no caso da empresa, né? Onde você está anunciando. Então, você vai procurar o barato ou você vai procurar o bom? O eficiente. Né? O eficiente, o que faz gerar resultado. E campanha é isso, né? Campanha publicitária é bem isso. Você tem a opção X e Y, o preço X e Y, e você vai ter o resultado X e Y. Não tem muito como fugir disso. E às vezes o empresário está te procurando e talvez o seu canal nem seja o apropriado para ele também, né? Na verdade, assim, existem, eu não digo canal, né? Existem algumas modalidades de editorias dentro do nosso portal que fica mais adequado para um ou para outro, né? Por exemplo, o pessoal fala, isso é natural, às vezes o pessoal fala assim, eu não quero vincular meu anúncio numa matéria policial. Tudo bem, tranquilo. A gente vai vincular em tantas outras editorias que tem, de cultura e tudo mais. Então isso sim a gente consegue adequar, né? Mas eu falo que hoje, cunho ali, editoria policial, matéria policial, é a que tem mais engajamento, é a que tem mais audiência, e não significa que a pessoa está colocando, compactuando com aquilo, né? A pessoa, eu tô num anúncio lá de matéria policial, significa que eu também sou um assassino. Não tem nada a ver. Gente, uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Uma coisa você tem o seu espaço numa editoria que tem muita visualização e você não compactuar com aquilo, que realmente você não tem nada a ver com o fato em si. E outra coisa você achar que você tá lá e fala, não, eu tô apoiando o homicídio. Não tem nada a ver. Sua marca vinculada com aquilo. Se isso vai na tua cabeça, olha pro outro lado, né? Estou apoiando o trabalho policial. Exato. Que tá cobrindo isso aqui, o corpo de bombeiros que tá resolvendo, os médicos. Exato, mas ninguém tá apoiando, na verdade não tá apoiando ninguém, nada, a pessoa tá ali, visualização. Exato, anunciando o produto dela. Se você viu como cliente, serviu para você, muito bom. Se você também tá olhando o conteúdo e achou que não serviu para você, também a amizade é a mesma. Mas hoje é difícil colocar dessa maneira, porque o pessoal olha e polemiza mesmo, né? Mas... Tem vários casos aí de famosos que vincularam a imagem com produtos e produtos que vincularam a imagem de famosos que... Deu problema. O pessoal mistura as coisas. Né? Gera conteúdo desnecessário. Eu acho muito que você falou lá atrás de questão de cultura e perfil, e a pessoa tem essa índole, ela vai ficar agachando pelo em ovo. Você vê uma matéria lá, XYZ, e fala, o cara tá patrocinando aqui, então ele incentiva os crimes.
Nível de ignorância mesmo, né? A pessoa maldosa, porque até a pessoa que fala isso sabe que realmente a realidade não é essa, né? Só fala só para querer polemizar mesmo a situação, né? Quando você começou, você chegou a ter conflito com outros meios de notícia, jornais maiores da cidade? Até hoje tem, né? O Renato tá olhando aqui que eu tô vendo, até hoje tem. Tem como não ter, né? E na verdade, gente, até não, difícil mas eu falo falar. mais no começo porque, ok, hoje você é um jornalista formado, Uhum. estabelecido, tem uma empresa Tem agora. uma audiência. Pô, esse moleque aí tá atrapalhando o nosso trabalho. Com certeza. Não é jornalista, não Mas tem... muito. Isso daí aconteceu muito. Porque na verdade as pessoas não botavam fé no início, né? Via. Não, é realmente mais ou menos do jeito que você falou, mas o pessoal não botava fé. E aí, de repente, assim, de uma forma profissional, passa por cima de tudo aquilo, né, todo mundo. E aí gera mais revolta ainda, né? Porque, assim, a gente sempre trabalhou de forma muito honesta, né? Sem passar por cima de ninguém no sentido, assim, de desonesto. E até hoje gera problema, porque esse ramo, assim, tem muita inveja, né? Muita pessoa maldosa. O ego do jornalista. Exato. A pessoa, às vezes, que é aquela mais antiga, né? Mais antigona, não aceito e tal. Mas não existe não aceito, né? Existe você trabalhar e conseguir ter uma competição e conseguir ganhar essa competição. Você não aceitar, são outros 500, né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela não está afim de trabalhar para conseguir ultrapassar você. Ela está afim de ser maldosa, de praticar maldade, né? Fazer intriga. É do ser humano, né, Cauê? Porque qualquer área é assim, são pessoas. Infelizmente, não era para ser, né? Não era para ser, não mas era são pra pessoas. ser. Então, você se destacou, em vez dos outros te acompanharem e tentarem te superar pelo mérito próprio, não. Você aqui tá fazendo errado, critica. É mais fácil fazer isso do que eu tentar me aprimorar, né? Com certeza, é mais fácil você, entre aspas, né, tentar de forma desonesta derrubar a pessoa, quando na verdade você só se prejudica, porque quanto mais você tenta fazer isso de forma desonesta, é lei do universo, mais você se prejudica sozinho. Então, assim, você faz ali... Muita gente acaba desistindo também por conta das críticas. Mas não é meu caso, viu? Se eu tô há 11 anos assim, eu não vou... Mais de 100 mil seguidores não é à toa, né? É aquela história, tem até a história da minhoquinha, né? A minhoquinha, enquanto ela tá na terra lá embaixo, ninguém mexe com ela. A hora que ela aponta para fora da terra, quer dar uma enxadada, quer matar. Então é mais ou menos isso, né? O pessoal quer matar a minhoquinha, é a história da minhoquinha. A pessoa, a hora que se destacou, você leva mesmo. Exatamente. Mas a gente vai levando assim, na medida do possível de boa, né? E resolvendo também. Quando ultrapassar do limite, a gente resolve, tem que resolver e não tem problema, não. Você tem parceria com o escritório de advocacia para ficar entrando com esses processos? Porque a gente acompanha a rede social, né? Tipo, a gente vive muito o pessoal que consegue ter uma relevância, tem muita mentira, muita calúnia. Tem um departamento jurídico lá que cuida disso também. A gente vai resolvendo tudo isso. Hoje tem muita gente picareta também, né, que quer ganhar dinheiro fácil, né? Fala, porque isso, aquilo. E aí tenta, né? Porque hoje, eu não vou assim julgar, até porque eu fiz direito, né? Mas hoje tem profissional aí do operador do direito complicado, né? O cara faz algumas coisas, às vezes, para tentar levar vantagem, acaba se sujando no meio, né? Porque você vê que ele tá agindo de forma de má fé, de maneira desonesta ali, e principalmente se perder, né? Que aí fica com o nome sujo ainda, né? Um mau profissional. Mas sim, tem um departamento jurídico lá que cuida disso e a gente vai resolvendo tudo isso em conluio, né? Esse ano, agora é um assunto que a gente vai começar a abordar aqui futuramente, eu vou perguntar para você. Esse ano tem eleição. Como que fica a tua agenda? Fica pior ou fica mais tranquilo com a eleição? Você cobre a eleição, você prefere não cobrir? Como que é isso ali? Porque é sempre complicado. É algo que polemiza, né? Ainda mais na situação atual do Brasil. E aí você está comentando essa questão de roubo, de crime, isso vai cair na política de certa forma? Com certeza a gente cobre. Na última a gente fez o debate, fomos o único veículo a fazer o debate lá em Limeira, dentro de tantos. Eram 11 candidatos, deu um trabalho lascado. Mas esse ano a gente vai fazer de novo debate. Ainda não tem os candidatos formados, né? Que não está na época ainda. Sim, tá e não tá na época de você ter a definição oficial, né? Então a gente não pode falar sobre isso ainda, porque não tem ainda realmente, de fato, quem vai ser, quem não vai. A gente tem uma ideia, mas não tem oficialmente. Mas sim, a gente cobra, acompanha, até porque é mais que obrigação de fazer isso, né? Tem que acompanhar. Então a gente vai lá, entrevista os candidatos, faz o debate, acompanha a apuração das urnas. E sim, tem mais trabalho, com certeza, porque política, quando a gente fala política, sempre tem briga política entre os próprios agentes políticos, né?
E a gente vai acompanhando tudo isso, né? Desse processo todo até o dia do resultado final. Deve ser um caos agora. Com certeza. E A gente vai passar essa por isso. bagunça, né? Mas é bom, porque quanto mais candidatos, né, e também episódios aí tiverem, melhor, porque as pessoas conseguem escolher, né, de forma mais adequada. Se fica uma coisa mais silenciosa, as pessoas não ficam sabendo, talvez. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu não acho que seja só o brasileiro que ainda não sabe escolher direito, cara. O brasileiro tem um problema maior porque é o nosso problema de educação. Né? Então, mas olha uma Mas por mais que se tenha notícias, as pessoas não olham. A gente teve um outro jornalista aqui recentemente, né? Uhum. E o grande problema é que no seu caso você tem ainda o jornalismo audiovisual. Uhum. Quando você pega um texto, a pessoa olha a manchete, que seja um texto até na internet. Olha a manchete, não olha o que está escrito, não lê, não interpreta e sai falando um monte de bobagem. E muitas vezes quando interpreta de maneira equivocada, né? De equivocada. Não consegue ter ali, distinguir o que realmente está querendo dizer o texto, né? Então isso aí é complicado também, porque às vezes a pessoa tem preguiça também de entrar no link, acessar o link ali e ver de fato o que é. É porque a gente tem sim o título, na verdade é uma maneira de engajamento também, de uma maneira que você generaliza o fato, mas generaliza bem geral mesmo, né? Porque dentro da matéria você tem todos os detalhes, às vezes o título fala uma pequena, pinça alguma coisinha ali, então você precisa ler de fato para entender. E essa é uma estratégia de marketing, né? Nem de jornalismo. Você vai fazer uma coisa chamativa e depois vem aqui que eu te explico melhor. Mas o problema do brasileiro, ele para ali. Educação é que ele olha aquela manchete e às vezes até critica o jornalista. Ele não vai entrar lá e só vai xingar o canal, né? Exato. Não, engraçado também, às vezes acontece, né? A gente coloca, às vezes alguma palavra diferente, alguma palavra do meio, né? Aí a pessoa não sabe o que ela começa a tirar sarro. Ai, tá errado. Vai ver, ela é errada da história, né? A gente ri mais ainda, né? Porque a gente lê e fala, nossa, eu sou ignorante tirando sarro, quando na verdade quem é o ignorante de fato é a pessoa que tá tirando sarro, né? Porque não entende. Então, por isso que a gente precisa, assim, interpretar bem as coisas, ler bastante pra gente ficar por dentro e só criticar quando você entender do assunto e tiver a certeza do que você tá falando é real, porque às vezes você pode estar enganado. A teoria é bonita, viu? Porque a prática não funciona assim, tira porrada de bomba. Perde no olho, chute no saco, é isso aí. Você chega a emitir alguma questão de opinião ou é simplesmente um jornalismo informativo? Não tem opinião. Não tem ninguém, não tem colunista, nada disso. No passado já teve, mas já faz um bom tempo. Não tem opinião porque, assim, opinião pra gente, principalmente que fica no dia a dia ali na rua, causa problema você dar opinião, né? Vai dar uma opinião, uma coisa, já vira polêmica, fala que você é isso, é aquilo. É logicamente que eu tenho minha opinião particular, mas na rede é só informação. A notícia como ela é. Uma notícia como ela é e mais um pouco ainda, né? A gente mostra tudo que tiver que mostrar, a gente vai mostrar. Não tem esse problema de censura, não. Sem censura. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Porque sem viés. Exato. Esse é um grande problema, né? Pessoal que, infelizmente, hoje o jornalismo tem feito muito isso, né? Enviesando a notícia. Você acompanhou essa questão da lei da fake news? Que saiu até, eu não lembro a hora que os órgãos de notícia vão ser responsabilizados pela opinião dos demais. De um entrevistado, de uma participação. Você está dizendo sobre a regulamentação das redes sociais? Isso. Olha, é complicado a gente falar sobre isso porque cada um tem uma opinião, né? Eu vejo que existem alguns aspectos bons, porque assim, hoje o que acontece? Tem muita gente criando página de notícia e não tem formação teórica nenhuma para isso, não tem bagagem nenhuma para isso, não sabe escrever. Acontece isso em Limeira, inclusive. Exato. E acaba atrapalhando quem faz um serviço sério, acaba às vezes até descredibilizando quem faz um serviço sério, que é o nosso caso. Prejudica o segmento. Né? Exato. Então, essa legislação para esse tipo de pessoa vai ser bom, porque acredito eu que vai barrar quem não é da área, quem não tem crédito, quem tá lá de aventureiro. Quem tá lá falando besteira. Quem tá falando assunto sério, sendo sério, não vai ter problema com isso, né? Vai barrar palavrões, né? Todo esse tipo de situação antiprofissional. Então, assim, eu vejo que o lado bom disso, porque hoje a gente tem infelizmente, né? Mesmo quem não cursou jornalismo, existe a possibilidade de se comprovar que trabalha na área, de tirar um DRT, um MTB, que são documentos de jornalistas. Isso foi aprovado, né? E aí ficou dessa forma, não me lembro o ano, mas assim, isso para
mim é ruim, porque eu cursei, então eu acredito que todo mundo que queira trabalhar na área também tem que cursar e deveria ser liberado só isso. Você não vai dar um diploma de advogado sem o cara ser advogado, por exemplo, né? E de engenheiro sem o cara ser engenheiro, e de jornalista é isso. Nunca é uma profissão regulamentada, mas eu acho que isso surgiu lá atrás com os jornalistas que não tinham faculdade, mas já estavam exercendo há muito tempo. Mas você não tinha faculdade propriamente, você não tinha um cenário criado, você não tinha uma OAB estabelecida, não sei qual que é o órgão do jornalismo. Talvez não tinha essa estrutura para validar. Ok, esses profissionais, está aqui o diploma, você já atuou na prática, também é um velho de jornal, você não precisa ter os diplomas. Mas isso atrapalha. Mas é um corte, né, também. Isso aqui foi nesse momento, a partir daqui agora já tem universidade, já tem os cursos. Exato. A partir daqui você tem que fazer. Às vezes a pessoa também nem tem essa documentação, mesmo não tendo curso de jornalismo, não vai atrás para tirar. E aí você tem esse problema, né? Porque assim, a pessoa que não tem a teoria, a prática fica impossível, né? Você tem que ter uma base ali. E você tá lidando com coisa séria, você tá lidando com informação, você vai impactar a vida das pessoas, você está lidando com um texto que vai mudar a vida de uma criança que está lendo, né? Você vê uma palavra errada escrita, você vai mudar a alfabetização daquela pessoa, principalmente se for criança, adolescente, que hoje acompanham notícias, porque eles têm rede social. Sim. Então você está lidando com coisa muito séria. E aí você tem que ter profissional sério para isso. Eu vejo assim, bem nesse caminho que você falou, mas a forma como você escreve impacta como a pessoa vai interpretar. A gente já tem problema da educação, volto a dizer, né? A pessoa não consegue, às vezes, nem ler um texto. Quando lê, o texto ainda está errado. Às vezes a gramática está errada. E leva para um outro caminho ainda, né? Uhum. Então é difícil. Exato, mas sempre volta na educação e política. Educação e política. Porque uma coisa puxa a outra, né? A educação está relacionada diretamente com política. Hoje o papel apesar das discussões que surgem na rede social, hoje o papel do jornalista está cada vez mais importante. Sim. O jornalismo sério, né? E como que você vai levar uma informação adequada de um fato para que a população consiga enxergar aquele fato, ter lá comparativo e falar, não, olha, esse cara plantou aqui, esse cara tem coisa errada no histórico dele, eu não vou votar nele. Então é complicado. E voltamos na apresentação dele, né? Como confiar numa notícia. Hoje tem que ter esse cuidado com o que você vai consumir. A credibilidade você se conquista com o tempo, né? Com a seriedade. E você pode conquistar tanto ela de forma negativa como positiva. Porque às vezes a população também não é tão leiga no sentido de falar assim, não, eu acredito nesse cara. A população vê que a pessoa às vezes só dá fora, escreve de forma errada, né? Não é um profissional de fato. O pessoal também sabe diferenciar, não é tão leigo que não saiba diferenciar de fato ali quem é um profissional de verdade, quem faz um trabalho sério e quem tá de aventureiro, né? Então aí, deixa os seus contatos, suas redes, seus portais, seus canais aí para o pessoal poder acompanhar. Quem quiser acessar então, nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, @Notícia de Limeira pro Instagram, pro YouTube, Facebook Notícia de Limeira também, ou o site diretamente, noticiadelimeira.com.br. Botou Notícia de Limeira, vai acompanhar ali tudo que acontecer em Limeira e na região em tempo real. E se tiver medo de ver, não acessa, porque a gente mostra tudo mesmo. Fica o alerta aí. Já fica o alerta para não notícia criticar. nua e crua. Exato, já fica o alerta para não criticar depois, já tô avisando. Cai sem querer, que não sabia. Fico até feliz de ter um empreendedor genuíno desde sempre, desde cara. sempre. E parabéns aí pelos 11 anos de portal de Notícias de Limeira e todo o conjunto da empresa aí, que venham mais muitos anos com boas notícias e boas informações para todos. Amém. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Contar um pouquinho da sua história. Fico à disposição. Para você aí que dá para empreender, não é difícil. Quer dizer, assim, é difícil. Não é impossível. Exato. Difícil é muito, mas não é impossível. Sim, muito. Resiliência e, lógico. E gostar de trabalhar. Exato. É o que eu falo. Trabalho tem para todo mundo. Emprego já é outra história. Exato. É isso, então. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Valeu, galera.